Começa agora a nova série da TV Unesp sobre saúde. Para quem preza pelo bem-estar e pela qualidade de vida, Opção Saúde. No episódio de hoje, o assunto é sanduíche. Práticos, versáteis e gostosos, todo mundo tem o seu preferido. Conheça as opções menos saudáveis e também as melhores combinações para transformar o seu sanduíche em um aliado na dieta saudável. Começa agora Opção Saúde. Às vezes a gente pensa, que bom seria se o dia tivesse umas horinhas a mais. E na correria do dia a dia, muitas vezes o sanduíche acaba substituindo uma refeição. Mas, em geral, lanches costumam ser sinônimos de má alimentação. Os sanduíches, eles acabaram tendo a fama de vilão por conta do que está dentro deles, né? Então, se você pega um sanduíche e põe lá 2 hambúrgueres de 100 gramas cada um, 4, 5 fatias de queijo bem amarelo, aquele cheddar, cheio de gordura, um monte de fatias de bacon, certo? Num pão de farinha branca, lotado de ketchup, mostarda, outras coisinhas mais, barbecue, né? Que eles gostam também, essas coisas todas. Você está comendo uma quantidade imensa de calorias e de gorduras saturadas e passando uma quantidade enorme de glicose no seu corpo rapidinho e prejudicando seus órgãos digestivos, tá? Daí, para completar, para ajudar mais ainda, você pega um pacote desse tamanho de batata frita, tá? Que provavelmente não foi frita, cada saquinho que vai ser dado num óleo novo, tá? Às vezes tem batata frita que o óleo fica ali 2, 3 dias, ele tá lotado, esse óleo de radicais livres que vão te predispor a câncer e a outras doenças crônico-degenerativas. Para terminar de arrematar essa refeição, você pega um sundae ou aquele leite batido com sorvete, milkshake. Daí você fedeu tudo. Por que você ferrou tudo? Porque daí você, além de tudo, de estar comendo um monte de gordura, um monte de glicose, um monte de coisas que o seu organismo vai ter que rebolar para digerir e vai transformar mais da metade em gordura localizada, você não deixou nem absorver o ferro da sua carne porque você competiu com o cálcio, ok? E aí você comeu 1000 e tantas calorias, tá por aqui, tá? 2/3 disso vai vir para cá, vai descer. Tá ok? Então você está super alimentado, mas não está nutrido. Aí sim a vilosidade do lanche. Quantas vezes por semana você come lanches? Acho que uma vez por semana, todo final de semana. Normalmente umas 3 vezes. Eu como sanduíche no máximo 2 vezes por semana. Devo comer um lanche por mês, mais ou menos. Uma vez por semana. Todas as noites. Uma vez por semana. Foi feita uma pesquisa, tá, no Brasil, e eles foram percebendo que a quantidade de que se come de arroz, feijão, bife, salada veio reduzindo proporcionalmente à quantidade de fast food que as pessoas têm comido. E proporcionalmente temos um aumento do ganho de peso, tá? Então, ou seja, qual seria o recado? Que comer menos comida e partir para mais fast food no geral, tá, pode aumentar peso. Um indivíduo que come sanduíche de carrinho, desses de redes mesmo, onde tem uma quantidade muito grande de hambúrguer, calabresa, ovo frito, tá? E come com uma frequência maior que uma vez por semana, por exemplo, né? 2, 3 vezes, ou há quem coma todos os dias. Então, esse indivíduo ele pode ter como consequência ganho de peso, porque a quantidade de gordura, e a gordura é extremamente calórica, tá? Vai fazer com que realmente ele tenha um teor de calorias ingeridas maiores do que gastas, né, via de regra, porque para queimar isso aí vai demorar bastante, faz muito exercício, tá? Em segundo lugar, alterações, desde colesterol, tá? Triglicérides, porque muitas vezes esse sanduíche já vem com refrigerante acoplado na própria compra, né? E o refrigerante tem um teor de açúcar muito grande, tá? E às vezes vem até com a sobremesa, né? Então, esse tipo de refeição, ela tem uma quantidade de carboidrato, de caloria, de gordura muito grande. Então, desde alterações de glicemia, que seria de açúcar do sangue, né? De colesterol e triglicérides e ganho de peso. Muitas vezes o teor de sal também, de sódio desses alimentos é muito grande,
pode também acarretar em problemas de pressão alta também. Tá? Então, realmente não seria aconselhável a ingestão com muita frequência desse tipo de comida. Na nossa casa, a gente consegue controlar a variável higiene, que você não sabe se está sendo controlada fora de casa, tá? Existem várias pesquisas que mostram que o brasileiro não lava a mão após ir ao toalete. Se for fazer o número 1 no toalete, não lavar a mão já é perigoso, imagina o número 2. Então, o que acontece? Aí tudo transforma-se em contaminação. E se for uma pessoa dessas que está fazendo o seu lanche, está contaminando o seu lanche. E se for uma pessoa de carrinho, que não tem nenhum banheiro próximo, como é que fica? Né? Então, essas coisas a gente tem que observar. Ai, mas o lanche é uma delícia. Deve ser uma delícia mesmo, mas tem que ver a parte de higiene. Então, em casa, além de mais barato, você consegue controlar a variável higiene. E em casa, você consegue, mesmo gastando menos, controlar a variável de escolha, tá? De escolhas mais saudáveis. Então, você consegue escolher um pão integral, você consegue pôr uma verdura mais fresca, entendeu? Você consegue higienizar essa verdura no hipoclorito e outras coisinhas mais que você não vai conseguir saber se estão fazendo ou não nos carrinhos de lanche ou nas lanchonetes. Se todos seguirem a vigilância sanitária, todos estão fazendo tudo corretamente. Os lanches naturais costumam ser apontados como uma alternativa de lanche mais saudável. Os lanches naturais deveriam ser uma alternativa mais saudável. E por que deveriam ser? Porque a proposta é muito boa, mas vai depender do que você colocar de ingrediente. Então, por exemplo, se você coloca pão branco, já é uma alternativa inferior do que o pão integral. Então, coloque pão integral, né? Se você for fazer a mistura com maionese, né, onde você vai pôr ali cenoura ralada, milho, tomatinho picado, o que mais você quiser, apesar de uma propaganda gigantesca que está sendo feita com a maionese, de que ela só tem 10 calorias, a colher de sopa, a gente não se baseia tanto pelas calorias, a gente se baseia pelo conteúdo da maionese. Então, a minha preferência é ou que seja uma maionese de marca boa, light de preferência, ou de preferência iogurte natural, que você tempera bem gostosinho e põe todos os ingredientes ali e consegue uma liga muito boa para o sanduíche natural. Tá? Outra coisa que está sendo passado é que a maionese engorda pouco e o azeite de oliva engorda muito. Quando a gente fala de azeite de oliva, a gente não se coloca em termos de engordou ou deixou de engordar. A gente se coloca em termos de te nutriu, está te prevenindo várias doenças e está prevenindo também o câncer em você. Então aí o engordar é o de menos. Você come uma colher a menos de arroz que está tudo muito bem feito. Se você acostuma a criança com muita glicose, ela vai pedir glicose depois. Se você acostuma com muita gordura, ela vai pedir gordura depois. Então o nosso não existe saúde sem educação. Qual o seu lanche preferido? Bom, é um lanche um tanto quanto gorduroso, né? Com hambúrguer, bacon e salada. Eu gosto de hambúrguer, né? Às vezes algum salsicha, embutidos em geral, né? Uma carne, um filé mignon, mas sempre com salada também, um queijo branco, tomate, basta sim, normalmente sim, mais simples. Gosto muito de calabresa, muito queijo, muito calabresa. Às vezes como x-tudo, que daí vem, né, todos os ingredientes. Queijo e presunto. Os sanduíches podem ser nutritivos, basta atentar-se para a escolha dos ingredientes. O sanduíche pode ser um aliado também pela praticidade, mas ele precisa ser muito bem controlado em relação aos ingredientes que você vai usar para prepará-lo. Quanto mais pesado for o pão, vamos colocar assim, tá? Mais calórico ele é. Então, o pão de hambúrguer e o pão de cachorro-quente são pães que têm leite e farinha refinada, que é a farinha branca.
O pão francês tem água e farinha branca. Então, qual que é menos calórico? O pão francês é menos calórico que o pão de leite, seja de hambúrguer, seja de cachorro-quente. Agora, eles são os melhores? Não, por conta do índice glicêmico que eu falei para vocês, tá? Então, o que acontece? Quando o pão é feito com farinha branca, essa glicose vai passar muito rápido pelo seu intestino, vai entrar muito rápida para a célula e vai exigir muito do seu pâncreas. Então, o que nós temos que fazer? Trocar por pães integrais que vão passar devagar, não vão exigir do seu pâncreas e não vão estar a médio e longo prazo te predispondo a doenças crônico-degenerativas, entre elas o diabetes. Cenoura, beterraba e alface ajudam na elaboração de um lanche mais saudável? O ideal é você comer no mínimo um pires de sobremesa, um prato de sobremesa de salada. Nesse prato de sobremesa você vai pôr pelo menos umas 4, 5 folhas de alface para picar, pelo menos umas 10 folhas de rúcula e pelo menos um tomate em rodela. O ideal seria você pôr isso dentro do lanche. Ah, mas eu não consigo. Ótimo, coma a salada antes e depois coma o seu lanche sem salada. Ótimo. E o picles, milho e ervilha, são benéficos também? Os picles, ervilha, milho, eles contêm as vitaminas e os sais minerais próprios de cada um. O problema é a quantidade de açúcar e de sal que eles também trazem consigo, para poder estar em conserva, tá? Hoje existe já milho no vapor, então milho no vapor é uma coisa boa e vocês vão ver que a quantidade de sal e de açúcar é muito reduzida, mas ainda tem. Então, já que você gosta tanto de milho, tanto de ervilha, tenta fazer num domingo que você estiver tranquilo, bastante ervilha e daí congela em tupperzinhos. O milho pega a espiguinha, corta rapidinho, em 2 segundos ele está refogadinho. Tenta fazer as coisas o mais natural possível. Qual o seu lanche preferido? Meu lanche é feito de pão integral e um suco natural. Um peito de peru desnatado, um peito de peru light e só um tomate, uma folha. Eu gosto de hambúrguer, gosto muito de alface e eu gosto muito de qualquer sanduíche que tenha ovo. Quando eu como, eu opto sempre por um lanche que tenha ovo. É o frango, o x-frango. Hambúrguer, bacon, só coisa gordurosa mesmo. O cachorro-quente ele tem o pão não integral, que eu já falei da nocividade dele. Em compensação, alguns são feitos com vinagrete, com cebola e tomate, que é uma coisa positiva, tá? Daí você começa a estragar, daí você começa a pôr purê de batata, batata palha. E arremata colocando aquela coisa cor-de-rosa, vermelha, que se chama salsicha, que é produzida, eu convido todos vocês a conhecer a produção, ela é produzida com carnes de segunda qualidade, tem muita gordura e para ter aquela cor maravilhosa e para durar o tanto que ela dura, ela tem nitrato e nitrito, que são 2 sais conservantes e um deles corante, tá? E como eles estão associados à carne, no pool metabólico, tá? A amina da carne, que é a quebra de aminoácidos da proteína da carne, se junta com um radical do nitrato ou do nitrito e forma nitrosamina. E isso pode predispor à formação de tumor. Então eu penso assim, para que dar isso para o meu filho todos os dias, tá? Eu não sei como é que é a genética dele, eu não sei como é que é o ambiente dele, o grau de estresse que ele tem. Eu vou proteger ao máximo para ele não formar tumor, para ele não ter câncer. Eu gostaria de saber se eu poderia substituir o jantar do meu filho de 3 anos por um sanduíche natural. Fazer a substituição, né? Por exemplo, 1, 2 vezes por semana, por um sanduíche, né? Mas preparado de uma maneira mais saudável, por exemplo, sanduíche natural, mesmo para crianças, adolescentes, não há problema algum, tá? Então, feito com um pão, que se não for integral, mas um pão mais simples, até o pão francês, tá? Não há maiores problemas. Colocando uma saladinha, uma carne magra, é perfeito, não vejo nenhum problema. Ele pode ser sim substituído no jantar, sem menores problemas, né? É prático, é super saudável, criança também pode comer sem problema algum. Nós temos que nos educar. Se nós já temos paladares errados, nós temos que nos reeducar e reeducar nossos filhos e educar os que estão vindo
tá? Desde a barriga da mãe. Não se esqueçam disso. A educação deles, o gosto por isso ou por aquilo, começa na barriga da mãe. Se você acostuma a criança com muita glicose, ela vai pedir glicose depois. Se você acostuma com muita gordura, ela vai pedir gordura depois. Então, não existe saúde sem educação. Então, a parte de educar em como tratar o nosso corpo tinha que vir já da tenra infância. Se a criança vai para a creche com 4 meses, já devia começar ali. Vamos priorizar a saúde? Vamos pensar um pouquinho em como a gente quer envelhecer? A gente reclama tanto de gastar com remédio, então não vamos adoecer para não ter que gastar com remédio, né? Ai, comida é caro. Comida não é caro, entendeu? Remédio é caro, doença é caro, plano de saúde é caro. Esse monte de imposto que a gente paga é caro. Comida não é. Prefiro hambúrguer. Hambúrguer. Frango. Frango. Eu prefiro frango. Frango. Hambúrguer. Frango. Frango. Mussarela. Ricota. Mussarela. 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 Ricota. Mussarela. 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 Um patê. Só ketchup. Maionese. Patê. Maionese. Maionese. Um patê. Patê. Maionese light. Eu acho que não é o sanduíche, um sanduíche, como eu já citei, que vai fazer você ganhar ou perder peso. Mas é um conjunto de atitudes que vai da sua alimentação no seu dia a dia, né? E também, desde também a prática de atividade física, tá? Eu acho que é todo esse conjunto de atitudes que vão fazer você ter problemas de peso, pressão, colesterol e não eventualmente você fazer o uso e comer um sanduíche assim diferente. Eu acho que faz parte, a gente também tem que viver, né? Tirando algumas situações especiais, onde você está sob algum tratamento médico, onde você está com uma alteração muito grande de colesterol, um diabetes descontrolado, que eu acho que você tem que esperar um tempo para poder, né, abrir essas exceções, mas eu acho que como exceção, eventualmente, não vejo problema algum. Eu acho que pode ser consumidos. Como a gente pode fazer para preparar um lanche com carne, mas que seja também saudável e não muito gorduroso? A melhor opção de carne são as carnes que dão para o seu organismo a proteína, que é o que a gente quer buscar nessa carne. Então, ela não precisa te dar gordura também. Então, o lagarto é muito bacana, uma carne moída de coxão duro, refogadinha, é muito bacana, um bife magro que sobrou do almoço, uma almôndega que você fez para o almoço, por exemplo, está naquele molhinho vermelho, mas foi feita de uma forma assada e depois você põe o molhinho, você pode pôr no seu lanche. E para deixar o lanche perfeito, pão integral, estou repetindo de novo, e vegetais. Abusa de alface, abusa de tomate, abusa do que você quiser. Sobrou uma couve refogada do almoço do dia anterior, você põe no seu lanche também, tá? É só você criar e fazer com que o lanche, um prato de comida, se transforme no lanche. Tudo de bom. A maior parte dos hambúrgueres que nós temos aí à venda, eles são feitos com carnes com partes de gordura. Então, você pode ver, se você puser num daqueles grill, que extraem a gordura, né, que escorre a gordura, você vai ver o quanto de gordura sai no hambúrguer. Agora, se você pegar uma carne moída, tá? Colocar nela um pouquinho de farinha de rosca ou farinha de mandioca, fazer o hamburguinho, pôr para assar e colocar no seu lanche, tudo de bom. E é hambúrguer, do mesmo jeito, só não é comprado pronto, tá? Agora, se você só tiver a opção de comprar o hambúrguer pronto, então, um filé de frango grelhado, um bife grelhado magro, sem gordura, tá? É mais saudável, tem menos gordura. Mostarda, maionese, ketchup, os molhos deixam o lanche mais saboroso e molhadinho. Mas será que fazem bem? Tudo que faz mal para nós é por conta da gente comer em quantidades inadequadas. Ou se a gente estiver comendo produtos que tenham muita química. É isso que está matando a gente. Tá? Então, a mostarda, por exemplo, ela tem muitas vitaminas, entre elas vitamina A, entre elas vitamina C, então ela é saudável. O que não pode é comer 1 litro de mostarda,
tá? Ou na época de adolescentes, né? Que eles comem aquele lanchão cheio de bacon, de não sei o quê, e vai meio tubo de mostarda, meio tubo de ketchup e mais ainda uma porção de maionese. Aí o que acontece? Você triplica, quadriplica o valor calórico do lanche. Aí sim você está se prejudicando. Agora procura colocar ali no seu lanche, ao invés de ir com bisnaguinha, colocar uma colher de chá de mostarda, uma de ketchup e uma de maionese. Isso não vai te engordar, isso não vai te prejudicar e você vai estar recebendo os benefícios que existem em micronutrientes nesses alimentos, tá? Então, por exemplo, principalmente na mostarda e no ketchup. O ketchup é rico em licopeno e licopeno, por exemplo, previne câncer de próstata. Daí a pessoa fala, mas tem que comer muito licopeno. Tem que comer, mas não de uma vez só, tá bom? Porque se a gente parar para pensar, a maioria das pessoas comem sanduíche muito em parte pela praticidade. É mais fácil você sair do trabalho, passar, né, numa cadeia de sanduíches aí que tem o sanduíche pronto, levar para casa para comer, né? Ou passar na padaria e comprar lá, né, uns salgados, alguma coisa rápida que pronto, você chegou em casa, tá ali pronto para comer, tá? Então eu acho que essa questão da praticidade é que acaba atrapalhando muito, né? Você chega cansado para estar fazendo seu sanduíche. A associação do carboidrato refinado, que é a farinha branca, com gordura de alta densidade, que é a batata frita, libera uma quantidade enorme de endorfinas no nosso cérebro. Então é facílimo da gente viciar nisso, porque dá prazer a gente quer mais. Então, se está acostumado, desacostume. Vamos priorizar a saúde? Vamos pensar um pouquinho em como a gente quer envelhecer? A gente reclama tanto de gastar com remédio, então não vamos adoecer para não ter que gastar com remédio, né? Ai, comida é caro. Comida não é caro, entendeu? Remédio é caro, doença é caro, plano de saúde é caro. Esse monte de imposto que a gente paga é caro. Comida não é, né? E aí a gente tem que se rever, a gente tem que se refazer interiormente. Tá? Porque dá trabalho? Claro que dá. Mas não tem coisa mais salutar, mais gostosa e mais preciosa, tá? Não só em termos alimentares, mas também em termos emocionais que acabam refletindo numa absorção mais eficiente do que a família, principalmente no jantar, que é o horário que a gente tem de mais folga, juntos, cada um preparando alguma coisa na cozinha, lavando uma salada, picando um tomate, e não tem nada mais lúdico do que isso. E a gente prefere meter um sanduíche rapidinho e comer na frente da televisão. Vamos melhorar, vamos mudar um pouquinho, vamos nos valorizar e valorizar essa carcaça, porque ela é uma só, perdeu, perdeu. Agora, procure fazer assim, pegue 2 fatias de pão integral, passe azeite, põe na frigideira só para dar uma douradinha nele, tá? Daí você põe em cima para dar uma derretidinha 1 ou 2 fatias que seja de queijo mussarela ou de queijo branco. Se você tiver um tempinho maior, pega um pacotinho de ricota ou de queijo cottage, tá? E tempera umas 2 colheres com azeite de oliva, com orégano ou com ervas. E recheia esse lanche com isso. Fatia um tomate em rodelas, recheie o seu lanche com isso. Põe aí umas 20 folhas de rúcula, tem que ser bastante, para equivaler a um prato de sobremesa de salada. Fecha e coma. Você não vai transformar isso em gordura localizada, você não vai prejudicar o seu organismo no trato metabólico desses alimentos e você vai estar alimentado e nutrido. Os lanches podem ser bem saudáveis quando preparados com os ingredientes corretos. Vale a pena experimentar. Opção Saúde fica por aqui. Até o próximo episódio.